Shalom! Hoje nós estaremos trazendo mais uma rápida mensagem abordando um conceito bastante importante para os dias de hoje, fazendo um breve comentário acerca de uma porção das Escrituras que se encontra no que chamamos de o Novo Testamento, no chamado Novo Testamento, o capítulo 2, que tem por subtítulo os falsos mestres. Isso é bem interessante porque dentro da perspectiva cristã, quando nós abordamos uma mensagem ou trazemos uma mensagem onde tem por objetivo estabelecer o conteúdo da Torá, a prática e observância da Torá, essa mensagem ela é um pouco impopular. Geralmente aqueles que trazem esse tipo de mensagem dentro de um contexto cristão é chamado de herege ou até mesmo falsos mestres. É claro que geralmente aqueles que balbuciam esse tipo de coisa, seja na nossa frente, ou por trás, ou nas redes sociais, eles não se fundamentam dentro da palavra. E eu falo até mesmo academicamente falando. Nós recebemos constantemente, às vezes, mensagens um tanto até agressiva, nos acusando daquilo que nós falamos, mas provar por meio da escritura ou historicamente falando de que aquilo que nós estamos abordando é errado, isso quase não acontece. Então hoje nós estaremos vendo um pouquinho sobre o conceito bíblico de o que era chamado de falso mestre, o que era ou quem era considerado de um falso mestre. Então nós abordaremos também um conceito bíblico do chamado falso caminho ou caminho de falsidade. O que será esse caminho de falsidade? Será que o cristianismo, assim também como o judaísmo rabínico difundido hoje, pode ser considerado o caminho da verdade? Será que o caminho da verdade ele está vinculado a um pensamento religioso, ou melhor dizendo, a uma religião? O próprio Mashiach disse, Ani haderek vechaim tevechaim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? Que verdade é essa? Pois bem, é sobre isso que nós estaremos tratando nesse material. No capítulo 3 de Gálatas, nós comentamos bastante sobre Gálatas e temos muito conteúdo para falar acerca de Gálatas. Por que falamos muito de Gálatas? Porque Gálatas, dentro de um contexto cristão, é muito utilizado para colocar Shaul, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, como sendo alguém que está pregando contra a Torá. E por conta disso, dentro de uma perspectiva judaica, Paulo é visto como um apostata. Por quê? Já explicamos em outros materiais. A apostasia dentro da perspectiva judaica é um abandono à Torá. Logicamente, então, um abandono à própria Constituição, tendo em vista que a Torá era a Constituição, era a parte inflexível, rígida, é claro, dessa Constituição. Então, abandonar a Torá era ser visto como um apostata. Tendo em vista a teologia convencional que se prega hoje dentro das academias, por mais que ela seja louvável dentro de uma perspectiva cristã, dentro do contexto judaico, Paulo é visto como um traidor, Paulo é visto como um apostata, Paulo é visto como alguém que fundou uma nova religião. Mas será que Paulo realmente ele fundou uma nova religião? Por isso que nós temos uma gama de material, ou seja, uma variedade de materiais muito grande nas redes sociais, dentro da perspectiva judaica, produzido por alguém ou alguns que seguem uma linha judaica, seja ortodoxa, seja Bnei Noah, pregando não só contra Yeshua, mas pregando contra Paulo e até mesmo o Novo Testamento, tendo em vista que mais de 40% de todo o chamado Novo Testamento contém epístolas e cartas denominadas de paulinas. Então nós iremos ver o que é considerado esse falso caminho, o que é entendido o conceito de verdade dentro da perspectiva bíblica, e você acadêmico que gosta de nos afrontar, fique à vontade para então refutar o nosso material. Eu queria começar lendo com vocês, primeiramente, o capítulo 3 de Gálatas, que diz assim: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Yeshua HaMashiach foi já apresentado como crucificado. Ou seja, fica a pergunta:
Que verdade é essa na qual o Rav Shaul está tratando? A verdade, ela não é relativa. Ela pode ser relativa, é claro, em se tratando de que contexto cultural aquilo se está abordando. Então, se eu falar de uma verdade dentro de uma perspectiva helenizada, uma perspectiva romanizada ou teológica, a verdade é uma. Mas quando se trata de uma verdade bíblica, ou seja, o que era considerado verdade dentro da perspectiva judaica no primeiro século e o é até os dias de hoje. Então, a verdade nessa perspectiva, dentro desse ponto de vista, ela não é relativa, ela é absoluta. Então, de que verdade o Rav Shaul está falando quando ele fala de verdade? O próprio Yeshua vai dizer se ele é a verdade. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro, o texto diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Que caminho da verdade era esse? Será que o cristianismo ensinado hoje, como alguns até veem dentro de uma concepção dispensacional, a igreja como uma instituição espiritual, religiosa, que substitui Israel no plano de salvação? Israel fica temporariamente de lado, e quem cumpre o papel soteriológico hoje é a chamada igreja, no sentido dispensacional. Será? Vamos ver quem que caminho da verdade é esse que seria blasfemado, o conceito de caminho da verdade, o que é o caminho de falsidade descrito nos Salmos e o que é o chamado falso mestre, ou falso doutor, né? O texto vai trazer aqui no versículo 1, falsos doutores. O conceito de doutor, conforme vai aparecer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, porque uns Elohim deu como apóstolos, profetas, pastores e doutores, didascalos, eram mestres da Torá, mestres da lei. É claro que hoje, se entrar uma pessoa dentro de uma instituição religiosa evangélica e se apresentar como mestre da lei, ele é expulso de dentro dela. Por quê? Porque se entende o mestre, o doutor, como aquele que prega, como aquele seminarista formado, bacharel em teologia, mas que tem uma concepção teológica totalmente antinomiana. Mas o mestre da lei aqui era o mestre da Torá. A expressão didascalos, ela vem de uma expressão grega didarré, que é uma palavra grega que serve como uma adaptação da expressão hebraica, do verbo hebraico yará, ensino, instrução, a mesma palavra que vai dar origem à palavra Torá. Então, didascalo pode ser entendido como mestre da instrução, um mestre da lei. Ou seja, quem eram esses homens? Então vamos ver agora aqui, para a gente entender que caminho da verdade é esse que vai ser blasfemado. E esses falsos mestres, quem são de fato os falsos mestres hoje? Eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma leitura breve comigo no Interlim, capítulo 119, Salmo 119, e nós iremos ler alguns versos dentro do capítulo 119 para que então possamos entender esses conceitos. O primeiro conceito, como nós estamos falando aqui, e há muitos textos no Salmo 119, como nós estamos comentando sobre o caminho da verdade, o que é a verdade, caminho de falsidade e falsos mestres, a gente precisa entender que o Salmo 119, ele vai dizer frequentemente que a Torá é a verdade, os mandamentos é a verdade, os teus juízos são a verdade. O conceito de verdade estabelecido no Salmo 119 era de que a Torá era essa verdade. Como, por exemplo, no versículo 30 do capítulo 119 diz assim: escolhi o caminho da verdade. Aqui verdade é emuná, fidelidade, porque propus-me seguir os teus juízos. Se a gente pegar o versículo 142, vai dizer assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei, a tua Torá,
é a verdade. Então há diversos versos que vão estabelecer, isso aqui para a gente resumir, para o vídeo não ficar muito grande, leiam depois atentamente o Salmo 119, que vai relacionar a Torá, mandamento, como sendo a verdade. Então são diversas referências. E a gente tem agora, no versículo 104, assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Observe que no versículo 104, ele diz que ele alcançou entendimento pelos teus mandamentos, mitzvoterra, né? Teus mandamentos, ou mitzvotai, né? Seus mandamentos, aliás. E por isso ele aborrece o falso caminho. Veja, observem que há um antagonismo. Não tem como você ter os mandamentos e não aborrecer o falso caminho. Então, ou seja, partindo dessa premissa, o falso caminho é um caminho que ele é antagônico, ele é oposto aos mandamentos, às mitzvot do Eterno. O versículo 126 vai dizer assim: já é tempo de operares, pois eles têm quebrantado a tua Torá. Ou seja, o salmista está clamando para que o Senhor já interfira, intervenha, porque eles têm quebrantado, ou seja, têm ultrapassado, têm transgredido os mandamentos. Aí ele vai dizer no verso 128, por isso tenho em tudo como reto todos os teus preceitos, picudima. Aí ele vai dizer, e aborreço toda falsa vereda. Observem novamente que no versículo 128, a falsa vereda é um conceito antagônico aos mandamentos, é um conceito antagônico à Torá, ou seja, aquele que segue a falsa vereda, ele vive de forma antagônica, oposta, ele se põe como inimigo da Torá e dos mandamentos. É isso que está sendo estabelecido aqui e é isso que fica claro. Então, vamos voltar um pouquinho e vamos fazer alguns comentários. Por exemplo, o capítulo 119, a partir do versículo 29, vai dizer assim: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Torá teirá. Olha só que o salmista pede: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua Torá. Observe que quem anda na Torá anda distante do caminho da falsidade. Consequentemente, toda instituição, todo pensamento ou segmento religioso que ensina ou prega de forma oposta ou antagônica à Torá pode ser caracterizado como um caminho de falsidade, né? Como ele diz aqui no versículo no versículo 29, desvia-me do caminho da falsidade. Verso 31, escolhi o caminho da emuná, da fidelidade, propus-me seguir os teus juízos. Mishpatim, é um enquadramento dentro da Torá. Observe que não tem como você andar na Torá e você dizer que está em Elohim, que está em Deus, e você dizer que está na verdade e ao mesmo tempo você prega contra ela, pior, e vive contra ela, porque a verdade ou a fidelidade é um caminho onde você anda de mãos dadas com a Torá, que você anda de mãos, anda junto com a Torá, anda na mesma direção. E até onde eu sei, não que no judaísmo, não estou pregando religião aqui, estou falando de Torá, mas muita gente confunde, você está querendo pregar judaísmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Torá com judaísmo. Eu estou falando daquilo que a Escritura ensina, né? E como eu vim de um segmento cristão, então eu posso falar da onde que eu vim. Aí eu pergunto, a Torá ela é praticada dentro dos segmentos? As festividades são bem vistas? São bem recebidas dentro do segmento cristão? Logicamente que não. Pelo contrário, durante o período de solstício de inverno, o que mais se tem é festa da roça, festa da primavera, festa do milho, festa agostiniana, festa de caipira, tem todas as festas do pastor, das crianças, dos adolescentes, das irmãs, da mocidade.
mas as festas do Senhor, os chamados testemunhos, os eidut, isso passa longe das congregações. Vamos então agora para o versículo 43, diz assim: e de minha boca não tires nunca de toda palavra de verdade, pois me atém aos teus mishpatim. Palavra de verdade. O que é a palavra de verdade? A própria Torá. Então observe que toda vez que é falado de verdade, né, uma palavra de verdade, mandamento é verdade, Torá é verdade, sempre vai relacionar com a Torá. E o caminho oposto aos mandamentos é chamado de caminho de falsidade, né? Um caminho de engano. E interessante que o conceito de Torá, dentro da perspectiva bíblica, é um conceito de liberdade. Se a gente voltar lá para 2 Pedro, vamos lá novamente, 2 Pedro, o capítulo 2, o versículo 15, vai dizer assim, cadê? Versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Observem que esses falsos mestres pregariam uma mensagem que traria uma promessa de liberdade, mas eles mesmos viviam em corrupção. Ou seja, o conceito de liberdade hoje, dentro de uma perspectiva religiosa, principalmente cristianizada, ela não condiz com o conceito bíblico judaico. O conceito bíblico, eu não estou falando de cristianismo, porque a pessoa vai pegar o vídeo e vai falar assim: meu querido, você está confundindo, nós estamos na graça, nós somos igreja, e a igreja usa o quê? Não usa a Bíblia? A Bíblia é o quê? Um livro que foi escrito para quem? Né? Parte dela foi endereçada para gentil, mas as práticas e os costumes continuam os mesmos, não mudam nada, a verdade ela continua a mesma. Então, o que era o conceito de verdade? A festa de Pessa, ela era chamada de Hag Zeman Harutenu, a festa do tempo da nossa libertação. Por quê? Eles têm, durante esse período, a libertação da terra de Mitzraim, da terra do Egito. E lá em Shavuot, quando a Torá é então entregue, é outorgada no Monte Sinai, essa verdade, essa liberdade, ela é festejada, ela é apregoada. Então, esse conceito que se diz, se você anda na lei, você está debaixo do jugo da servidão, você é escravo. Quem é escravo da lei é quem não cumpre ela, é quem não pratica ela, é quem não anda no Espírito para praticar e observar essa lei, que o Espírito dá capacidade de você observar. É interessante que dentro de uma perspectiva cristã, a pessoa se coloca como... ela tenta argumentar sempre de uma forma subjetivada. Tudo é no âmbito espiritual. A Bíblia não serve para nada dentro desse contexto. E o Espírito ele dá poder para tudo, para ressuscitar, para curar, para revelar o texto aqui, o que está escondido, os mistérios, né, ocultos, mas ela não dá poder para a pessoa praticar a Escritura. Eu já vi gente falar assim: o cristão ele não consegue praticar a Torá. Ué, o Espírito ele não dá poder para praticar a Torá? Quem nos capacita é Elohim. Nós não praticamos para ser salvo, praticamos porque somos salvos. Tem gente que fala assim: mas se eu praticar isso salva? A salvação é pela graça. Ou seja, você vive numa graça, você prega uma graça e não vive nela. Então, o conceito de verdade é a Torá. O conceito de falso caminho era um caminho que pregava contra a Torá. Exatamente como se prega hoje aí os acadêmicos, né? Porque fez uma faculdade de teologia. E eu acho bacana isso, eu gosto muito de estudar, amo o estudo, amo aprender, né? Aqui está faltando ainda muita coisa aqui atrás de mim aqui ainda. Mas não pense, né, porque você passou por um academicismo, porque você passou por uma faculdade de teologia, que você sabe de tudo e que você é suficiente ou absoluto. Só existe um que é absoluto, né? Então, o conceito bíblico que você aprendeu na faculdade, ou que nós aprendemos na faculdade, ou no seminário, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. O conceito bíblico de verdade é a Torá. O conceito de falso caminho é um caminho que prega contra a Torá. Essa mesma teologia dispensacional que você prega. O conceito de falso mestre é aquele mestre que prega a liberdade, mas aprisiona e ele mesmo vive aprisionado. É aquela liberdade mentirosa, porque o conceito bíblico de verdade é a própria Torá.
é você viver e ter liberdade para praticar os mandamentos de Hashem. Para fechar, o capítulo 119 de Salmo, o versículo 4 diz assim, isso aqui é princípio, isso aqui é princípio bíblico, que não existe teologia nenhuma que quebra ela. E eu falo como teólogo também. É princípio. Olha o que o salmista diz. A gente fala muito de Davi dentro das igrejas, Davi poeta, Davi guerreiro, Davi matou gigante, mas Davi amava a lei, né? Isso quase não se fala. Vamos lá, ele diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos, teus preceitos, para que diligentemente os observássemos. Ele ordenou os seus mandamentos para que cuidadosamente nós o observarmos. O texto hebraico diz, atat sivitá pikudim lishmoa meod, né? Lishmoa, guardar, esconder, proteger, meod, muito. Tem um advérbio de intensidade ali. Então por isso que na tradução aparece, tu ordenaste os teus mandamentos para que cuidadosamente, diligentemente, lishmoa meod, nós guardássemos, o observássemos. Então, meu querido, eu quero ver qual é a teologia que refuta isso. Eu quero ver qual é a teologia bíblica que vai contra a palavra. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e acompanhe os outros materiais que já fazem parte de alguma playlist. Não deixe de divulgar o nosso trabalho, o nosso projeto, pois aqui a ideia é apenas interpretar o Novo Testamento dentro da perspectiva bíblica da Torá. Um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom. Até o próximo material também.